assim, sempre que um general vencia uma guerra, ele vai vencer uma guerra ali contra outros povos e vai fazer o triunfo, que aí é o general, o rei sendo puxado, as tropas e os espólios de guerra, aí toda a cidade lá comemorando, então ele vai estabelecer esse triunfo como algo real. A história acha que, na verdade, o que aconteceu é que Roma foi dominada pelos etruscos nessa época, só que os romanos, para não admitir, vão dizer, não, o que aconteceu é que a gente teve rei etrusco que migrou para cá e virou rei aqui porque se estabeleceu, e aí tem toda a história que eu vou pular os detalhes aqui, senão não paro nunca mais de falar. Uma coisa da corrida de Big é que vai ser, como você vê num Ben-Hur da vida, sabe? A corrida de Big é um dos maiores símbolos. E até a época, depois da queda do Império Ocidental, na época do Justiniano, o centro da vida esportiva e tal é a corrida de biga. Porque o cavalo é um símbolo de força, é uma competição pra você ver o cara que é mais macho mesmo, um cara que vai lá as pessoas podiam morrer naquele desafio, havia todo o esporte, o povo enlouquecia e os times, chegou a ter guerra civil em Roma por causa dos times de corrida de biga. Ah, é? Os caras se matavam por isso, era um nível, tipo, rivalidade esportiva no Brasil não é absolutamente nada perto da corrida de biga romana. E o combate gladiatorial, quando ele surge, ele é visto em parte pela elite romana em especial como algo de menor nível. É visto como uma coisa pejorativa. Tanto que quando isso é promovido, tem muitos romanos que falam, cara, esses caras são muito baixo nível. Não, é. Porque é os escravos se matando. Então, pra elite romana, os caras falavam, cara, os caras estão assistindo os caras se matarem, entendeu? Não é possível. Não, a população adorava, mas quem participava era a escória também. Então, assim, o gladiador, o corredor, apesar das pessoas serem famosas e geralmente era escravo, era, assim, realmente a parte lá de baixo. Mas, assim, permeia tanto isso na psique que vai ter imperador que vai querer lutar como gladiador. E horroriza, né? Deixa chocada ali a elite, porque, pô, cara, tu vai, sei lá, né? É o cômodo mesmo, né? A o história do cômodo gladiador. que é... O fato do cômodo gostar do combate gladiatorial e querer fazer parte, etc., é visto pela tradição romana como, cara, esse cara é muito baixo nível. Muito baixo nível. Ou ser artista, como Nero, que também queria ser artista. Também era considerado coisa baixo nível. Casar com a atriz era considerado baixo nível também. Sim, sim. Mas deixa eu voltar aqui pros reis. Uma representação, né? Isso, boa. Aí, corrida de biga. Seria o primeiro Circus Maximus. Não, esse aí já tá moderno, bonito, né? Mas... Não, a versão dessa monarquia antiga disso aí era bem mais era numa escala minúscula comparado com isso daí. Mas tem umas histórias muito legais. Agora não esqueci qual desses reis aqui etruscos, mas é durante essa transição que vai ter uma história muito legal que os etruscos cercam Roma ali, né? Porque N tretas. E aí eles estão com Roma tá colocada em cerco. E aí eles mandam assassinos para tentar matar o rei que tá cercando a cidade, né? E um desses assassinos é pego. E aí vai ser levado lá pro rei etrusco, acho que era da cidade de Cluso, se eu não me engano. E vai falar, e aí, cara, te pegamos, aí o que você tá fazendo? A ideia é que eles iam queimar o cara vivo, tinha uma fogueira lá, então pra, tipo, botar aquela pressão, sabe? Ó, te pegamos, tu vai queimar aí, não sei o quê. Aí o cara tá falando, o que eu tô fazendo? Aí o romano, lógico que isso é lenda, mas é muito divertida a história pra provar o espírito guerreiro romano, né? Então, o cara tentou se infiltrar ali no acampamento etrusco, ele é pego. E aí, quando ele vai ser lá na audiência, onde ele vai ser condenado à morte, isso vai ser queimado por diversão e pra acabar com o cara, enquanto o rei tá falando o que ele veio fazer, ele falou, ó, cara, eu sou um assassino de dizer, o que você quer? Pra me queimar? Ele mete a mão no fogo e deixa pegando fogo e vai olhando pro rei e vai falando assim, o que você quer fazer? Você quer me matar? Você acha que isso aqui vai acabar com a gente? Eu sou um de 300 que juro te matar. Então isso aqui, você me bota aqui na fogueira depois, só que vai vir outro. Aí o cara é o rei de Cluso, segundo a lenda ali, né? Porque isso aqui ainda é tudo lenda, não é historiografia, tá? Mas aí o cara fala, puta, não, eu ia pegar vocês, mas eu deixei o gás ligado lá em casa, eu vou ter que voltar aí, tipo... Roupa no varal. Levanta o cerco de Roma e sai pra lá. E essa família vai ficar até conhecido, esqueci o nome em inglês, não, desculpa, em latim pra canhoto, porque ele queima a mão direita, então só sobra a esquerda, ele fica conhecido como canhoto dali pra frente. Mas eu acho que assim, mostra um pouco do que é o espírito guerreiro romano, né? Então, Sinistra. Depois desse Tarquínio Prisco, aí, que é o primeiro rei etrusco, ele vai ter um segundo rei, que aí as intrigas políticas eu acho muito interessante, né? O que vai ser o sexto rei ali é o Sérvio Túlio, e ele chama Sérvio porque ele era um escravo, né? Só que a mulher do Tarquínio Prisco, quando esse Sérvio Túlio é pequeno, ela vai falar pro rei, cara, tem uma criança que é enviada por Deus, e quando segundo a lenda, né, esse Sérvio Túlio está dormindo, a cabeça dele pega fogo,
e aí é visto como uma coisa divina, um sinal divino, que ele vai ser iluminado, e o Tarquínio Prisco, ele adota o Sérvio Túlio, né? E aí tem também, assim, o Tarquínio, ele rouba o poder dos filhos do Anco Márcio, quando o Anco Márcio morre, né? Ele consegue mandar os filhos do Anco Márcio, olha, vai caçar, teu pai morreu, tá aqui, ó, passagem, vai acampar, esfria a cabeça, e quando os caras saem da cidade, ele vai no Senado e fala, olha, né, precisamos de um novo rei, a gente não pode ficar sem rei, senão vai todo mundo atacar a gente, e aí elegem ele. Então, os filhos do Anco Márcio vão matar o Tarquínio Prisco, porque o cara roubou, né, o poder dele. Só que aí, como eles matam o cara, eles têm ali criam um conflito ali na corte, dão uma machadada na cabeça do cara. E aí quem depois assume é o Sérvio Túlio, que é o filho adotivo. Só que esse cara tinha 2 filhos também biológicos, né? E aí, os filhos biológicos do Tarquínio Prisco, eles querem tomar o poder do Sérvio Túlio, que era o filho adotivo. E aí o Sérvio Túlio, muito malandro, fala, não, vamos fazer o seguinte, eu já tenho 2 filhas, eu vou casar vocês com as minhas filhas, e aí vocês dão sequência. Quando eu sair do poder, né, vocês assumem o poder. Só que aí os filhos do Tarquínio Prisco tinha um extremamente ganancioso e um que era de boa. O cara, pô, já sou nobre, já vou curtir a vida, não quero o poder. E as filhas do Sérvio Túlio é a mesma coisa. Tinha uma que era extremamente ambiciosa e tinha uma que era... como posso dizer assim? Tranquila com a vida, não era tão ambiciosa. E o Sérvio Túlio, ele pensa, vou casar eles em X, pegar a minha filha ambiciosa, casar com o cara de boa, pegar né, a minha filha de boa e casar com o ambicioso, que aí eles se balanceiam e não fica tanto assim. Só que os ambiciosos dos 2 casamentos, eles acabam se apaixonando, né, e conspiram e matam seus cônjuges para ficar junto. E aí só os ambiciosos, né, ali sobrevivem, e é quem vai dar sequência depois, que vai ser o Tarquínio o Soberbo, que é esse filho do Tarquínio Prisco. Depois que o Anco Márcio morre, ele vai assumir. E aí vai ser esse cara que ele vai ser assim tão tirânico que vai motivar um golpe de Estado para derrubar a monarquia e instaurar a República Romana, tá? Aí tem uma história também muito legal de como isso acontece. Eu tô pulando várias etapas aqui, então o pessoal que está se interessando, se quiser ir no detalhe, ouve o podcast de Romano e Cru, vai ficar a dica aí. Mas o cara, ele começa a abusar. Então, por mais que tivesse um rei, o rei era eleito pelos senadores, né? E, assim, tinha uma deferência meio que entre iguais, não era assim. Só que esse Tarquínio o Soberbo, ele começa a abusar. Ele faz as pessoas ficarem esperando ele manda a comitiva e não aparece. Aí começa todo mundo ficar no ódio do cara. Tem até uma vez que ele chama todos os nobres ali, reuniu o Senado e deixa os caras esperando horas e horas. Aí o primeiro cara que reclama, ele pega o nome, manda um escravo lá esconder arma no cara e fala que o cara tentou dar um golpe de Estado, mata o cara na frente de todo mundo, assim, umas coisas horríveis. E ele tinha um filho que era o 6º Tarquínio, se não me engano. Que enquanto ali, vai ser o filho dele que realmente desencadeia ali a queda da monarquia, porque enquanto os romanos estão lutando ali alguma guerra com os vizinhos, esse 6º Tarquínio tinha ali uma nobre romana que ele se interessou durante uma festa, que era filha do Colatino, que era um nobre romano ali. E enquanto o Colatino, né, o pessoal, os homens da casa estão na guerra, esse 6º Tarquínio vai lá, invade a casa e estupra a Lucrécia. Né? E aí o estupro da Lucrécia que vai desencadear, então, lógico que já vinha isso, o Tarquínio Soberbo, ele já era um cara odiado, mas aí quando o filho dele estupra a Lucrécia, e aí ela, né, pede para mandar mensageiros, avisar o pai e o marido dela que estavam lá na luta, o irmão, os caras vão voltar para Roma, né, fala que aconteceu algo errado e ruim contra ela, e quando ele chega lá, ela conta o que aconteceu, que foi estuprado, e por causa dessa desonra dela ser estuprada, ela se suicida depois de contar o que aconteceu. Aí o bicho pega. Porque aí os caras falam, e o Tarquínio, né, esse rei, ele também não estava em Roma. Então, assim, quando começa a rebelião, vou chamar assim, é quando o rei não tá. Então é um golpe mais fácil porque ele não tá lá. Né? Só que assim que se estabelece que derrubaram e que começou a República, aí vai estar no ano 509, que também historicamente não se acredita ser a data correta, eu já explico por quê. Mas assim, aí o pessoal dá o golpe, né? A nobreza ali não é um golpe popular, mas é um golpe da nobreza que expulsa o cara e fala, olha,
Agora viramos uma república e não tem mais rei. Só que o rei está em outra cidade, ele é etrusco, ele tem contatos na Etrúria, ele vai querer tomar o poder de volta, e aí começa essa eleição de cônsules, aí depois a gente pode falar do Cursus Honorum e tal, mas o cônsul depois vai ser o cargo mais alto de Roma, que seria equivalente, sei lá, ao nosso presidente hoje, só que eles vão eleger 2 por ano, então todo ano vai ter 2 cônsules, e aí depois eu vou entrar um pouco mais nisso, mas aí os primeiros que vão ser os cônsules ali da República vai ser o Colatino e o Bruto, que vai aparecer depois um descendente dele que vai acabar matando o César ali. Porque César quer acabar com a República, né? Mas aí esses caras tomam a República, né? E já se preparam para o contragolpe, porque com certeza o rei vai tentar invadir, e aí eles tentam e repelem, aí vai ter algumas coisas assim. Mas qual que é o interessante dessa queda aí da República e por que o Bruto se estabelece aí como o pai da República? Porque os filhos do Bruto, que era um dos primeiros cônsules ali romanos e que está nessa guerra para impedir que uma contra-revolução, né? Os filhos dele começam a entrar em contato com o antigo rei, começa a falar, pô, e aí se a gente liberar para você voltar, né, facilitar, que cargo a gente vai ganhar? Começa essas negociações que a gente acha que só existe hoje em dia. E descobrem isso, né? E aí, qual que era a pena? Pela traição é a morte. E o Bruto não é o Bruto que pega, mas o Bruto não faz nada. E ele podia dar um perdão, porque ele era o cônsul e teria, de certa forma, essa prerrogativa, mas ele não. Ele deixa os 2 filhos dele serem assassinados porque conspiraram contra a República.